chocolatinho. Muito bom. Senhoras e senhores, Paulo On, palmas. Tu falou qual era o espinho na carne de Paulo? Não, né? Vamos, Paulo On, especulações teológicas sobre qual poderia ser o espinho na carne do apóstolo Paulo. Você tem microfone? Tem, beleza. Cara, não faço a mínima ideia. Bacana, é isso. O cara estuda lá em Edimburgo, só ficou bebendo pelo jeito, porque estudar mesmo... Não, mas essa é a resposta que a gente aprende. Olha aí. Mas eu quero especulações, pelo amor de Deus. Da próxima vez chama um cara especulador. Vai lá, fala, Gui. Som. Alô? Existem várias, né, assim, que a gente podia listar aqui. Mas acho que no final é que a gente não sabe. Mas, por exemplo, uma era que nos estudos de Aristóteles, e na parte médica, ele chama, olha que legal isso, ele chama o negócio que era colocado na uretra para fazer cirurgia de espinho da carne, do demônio. Era um termo que eles usavam para a cirurgia da uretra, que era um espinho, um negócio que colocava assim. É do demônio mesmo, né? Alguns acham... Um espinho na uretra. Para quem não sabe o que é uretra, não procura no Google. Pelo amor de Deus, não faz isso. E aí, alguns acham que era uma doença que Paulo tinha. Na uretra. Física, e aí ele teve problema nos olhos e tudo. Aí as características de doenças que Paulo relata sobre ele mesmo é muito parecido com alguma coisa que ele tinha ali naquela região. Mas assim, eu particularmente, depois de estudar, o que eu posso sugerir... Não assim, foi em Edimburgo que tu estudou, já deu não, pra mas... perceber, claro. Não, mas eu posso sugerir, estou aqui de lado do mestre, né? Mas assim... É que aqui é especulação, gente. Não vai dizer que Paulo tinha problema na uretra. Não sai por aí falando isso. Não vai fazer um TikTok agora. Gente, descobriu o espinho na carne de Paulo. É na uretra. Pelo amor de Deus. É tão bom ver o Guilherme rindo, gente. Você não faz ideia. Eu acho que era tanto questões físicas como emocionais. Por quê? Porque durante a carta, Paulo se mostra muito mal emocionalmente. É uma das únicas cartas onde Paulo usa uma palavra muito complexa, que ele diz assim, abatidos, mas não destruídos, não sei o quê, perplexos, mas não desanimados. E a palavra perplexos ali é a ideia de colapso mental. Caraca, colapso mental. É como se Paulo tivesse, olha, eu sofri fisicamente, eu sofri isso, sofri aquilo, posso ter algumas coisas na mente, mas não paro. Seria mais ou menos isso. Então, a carta de 2 Coríntios é muito emocional. Paulo diz assim, eu estou chorando. Às vezes Paulo diz assim, me amem. Então, mas é essa carta que ele escreve em lágrima, não, né? É também. Existem duas no Novo Testamento, uma é Gálatas e outra é 2 Coríntios. Mas assim, 2 Coríntios, você vai percebendo que ele vai construindo isso, ele vai dizendo assim, é como se ele dissesse, olha, eu tenho muitos, o espinho fosse tudo. Tanto questões físicas que ele poderia ter, como, por exemplo, a própria igreja de Corinto. Essa era um problemão para Paulo, hein? Que eu acho que também fazia parte dessa ideia de espinho. E também as suas fraquezas como pessoa. Fraco, ele era baixo, ele era baixinho para aquela época que requeria homens bem altos. Ele tinha problema na vista. As pessoas olhavam para ele e não davam muita intenção do que era ele. Causava uma certa meio desconforto olhar para ele assim, tipo, por causa do... O pessoal fala em glaucoma, né, em Paulo, né? Então, Paulo diz lá em 1 Coríntios que os coríntios falaram que a presença dele era insignificante. Meu Senhor do céu. E essa palavra lá, significante, é de fato, tipo assim, esse cara é ridículo. Então, para mim, é muito disso. É um composto de doenças, de coisas que ele passou, do ministério dele, dos inimigos dele, de coisas emocionais dele. E aí Paulo resume tudo isso no espinho. Pô, não tinha teologia coach naquela época, né? Para ajudar o Paulo. Pois é, e o recurso de linguagem que Paulo usa, falando do espinho da carne, ela é bem diferente do que os mestres e os falsos apóstolos diziam sobre si. Porque tinham os chamados superapóstolos, em alemão Überapostel, né? Os superapóstolos. O Edimburgo apareceu agora.
E Paulo, ele se coloca numa contraposição a esses superapóstolos, dizendo o seguinte: olha só o quão quebrado eu sou, olha só o quão dependente de Deus para tudo eu sou, e não é a fama que eles constroem que os torna mais apóstolos e eu, com as minhas deficiências, menos apóstolo. Paulo coloca todas as credenciais que ele tem, tanto para o bem, mas muito mais para aquilo que lhe aconteceu de ruim, dizendo assim, ó, a graça de Deus se aperfeiçoa nisso em mim, por isso eu posso ser considerado apóstolo verdadeiro de vocês, em contraposição a esses falsos mestres que vêm querer desdizer o que eu ensinei para vocês até agora. O quanto da cultura da cidade de Corinto pode ter influenciado a igreja a ter esses pensamentos assim de super apóstolos, super espirituais? O quanto da cultura de Corinto pode ter influenciado isso? A gente consegue pescar alguma coisa? Corinto, a geografia dela era proporcional para exaltar homens. Por exemplo, no centro de Corinto tinha um grande templo. O centro de Corinto, o templo de Corinto era mais ou menos assim, uma cidade assim. Ó. Então Corinto está aqui. No meio dela era o templo de Apolo, grande e adorado como o ideal de homem e o ideal de líder. Ah, tipo aqueles deuses gregos que a gente vê de mármore, Sim. né? Bah, não tenho nada parecido. Algumas coisas parecidas com o E Deus assim, grego. de lado do templo, da parte de trás do templo, tinha um mercado. E depois do mercado tinha outro templo, que era o lugar onde as pessoas comiam. Só que o problema, gente, é que nesse outro lugar que as pessoas comiam, tinham relações sexuais em cima da mesa. Ah, que nojo. É por isso que Paulo diz assim, não vão no templo, não vá no templo. Comer a carne que... Não, carne, que era um mercado também, não era? Isso. Ele diz assim, ó, vá no mercado, mas não pergunte. Só que quanto ao templo, ele diz, não vá. Por quê? Porque havia essa questão e os coríntios estavam dizendo o seguinte, não, Paulo, eu posso isso, não vai me afetar, não. É tranquilo. E Paulo dá a ordem clara. Isso vai te afetar sim, porque você está na mesa de demônios. Então era uma coisa de idolatria e tudo mais. Né? Então eu acho que todo esse comercial de homem ideal e de que esse grande homem ideal é marcado pela força e pela honra, moldou um pouco, mudou muito, né? A ideia dos coríntios do que seria um líder. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje com a cultura coach, que não é o problema do coach em si, mas quando ele começa a entrar na igreja, é que a gente pode trazer aquele ideal de liderança para nós, para aqui para dentro. E é muito sério isso, porque às vezes você olha o coach aí, e aí o próprio líder se sente desafiado a ter que assistir videozinho de coach para aprender o que é ser líder. E não é isso. Então eu acho que o apóstolo Paulo reprovaria essa ideia de que a nossa filosofia de ministério agora precisa de coach. A nossa filosofia de ministério deve ser marcada pela cruz mesmo, pela cruz. E homens de Deus que são fracos, têm o chamado, mas são poderosos, mas pregam um evangelho poderoso. Né? Então a gente tem que ter cuidado, para que a gente não sofra como os coríntios. Né? Paulo, como que, sendo um pastor local, tu enxerga, às vezes, a pressão que existe sobre o líder de ser esse líder? Porque assim, parece que a gente olhando Paulo, ele dá uma, como você acabou de dizer, e o Gui também falou na pregação, ele fala algumas coisas, né? Visitei o terceiro céu, acho que é nessa coisa, ele fala, né? Terceiro céu onde estava o trono de Deus, segundo a teologia de Qumran, né? Então assim, ele dá umas carteiradas, mas ele exalta ainda mais as suas fraquezas. Mas diante de todo esse cenário que a gente tem também do líder superpoderoso, especialista em pessoas, que manja, que faz acontecer, que mobiliza, como é que tu sente hoje essa pressão sobre o líder local de, às vezes, onde ele pode escoar as suas fraquezas? Porque também não é estranho, às vezes. Imagina Paulo pregando isso numa igreja aqui agora, porque eu sou isso e tal. Já pensou se o Guilherme começasse a elencar todos os problemas que ele tem aqui na pregação dele? Ia ser chato. A gente, meu Deus, mano, vai lá para trás se agulhar, entendeu? Poxa, mas tinha que ser o meu exemplo. Porque tu falou aqui que fica se drogando aqui, pô. Então o que acontece? A gente não aguentaria isso, né? Não, eu fui almoçar com o Guilherme, ele fica injetando agulha, jogos mortais, assim. Mas o que acontece? Vamos voltando para a pergunta aqui. Como é que é essa relação de ser um pastor local, de ter uma pressão externa, de ser um líder mobilizador, de fazer acontecer, diante da tua realidade como ser humano, também com as suas fraquezas, com os seus espinhos? Como é que tu encara essa pressão da igreja, da sociedade, e você como um ser humano
mortal. Eu acho que é muito normal a igreja esperar dos seus líderes que os seus líderes sejam exemplo. E ser exemplo é algo que está presente como recomendação de qualquer pastor, de qualquer liderança. Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ter uma fama boa, ou seja, ele tem que ter virtudes, ele tem que ser reconhecidamente capacitado. E isso são características que nós esperamos que os nossos líderes tenham. A gente não quer ter líderes que não sabem trabalhar, que dão calote, que têm má fama na praça. Isso é uma coisa. Agora, a outra, se nós analisarmos na parte da liderança, é do líder ele cair na ilusão de que ele é tudo aquilo que as pessoas acham que ele é. Aí é um erro do líder, de você não saber quem você é, não saber diante de quem você está e o Deus que você serve de verdade, as suas limitações. Mas também tem a parte da igreja, e aí os motivos são múltiplos. Às vezes a própria liderança ensina a igreja a ver o líder de uma maneira quase que idolátrica. Ou seja, o líder cultiva essa cultura da glória, sim, da dupla honra. Para manter a posição dele, para manter o controle dele, etc, etc, etc. Né? Entre outras coisas. Então, tudo na nossa vida precisa passar pelo crivo daquilo que é razoável e daquilo que é equilibrado. Então, o líder tem que ter a noção de que ele é pecador, mas que ele tem que ser também exemplo. A igreja tem que saber que o líder que está diante dele não é Deus, não é imune a erros. A igreja tem que abraçar nos momentos de fraqueza, nos momentos em que faltam forças para o líder agir, não pensar que o líder faz sozinho todas as coisas, porque é isso também que a igreja quer que o líder faça tudo sozinho. E nisso o líder tem uma pressão muito grande e é muito propenso a cair por causa das suas próprias emoções, tudo. Então todo mundo tem que colaborar, cooperar. Eu falei no workshop sobre liderança. A liderança, ela tem que ser enxergada e vivenciada de acordo com o modelo de discipulado que Jesus propõe. De relacionamento, de estar junto, de compartilhar a palavra de Deus, de ver o fruto um do outro, do líder ser edificado com o fruto que o seu liderado dá e vice-versa. Tem que ser um caminho de mão dupla. Senão, aí nós teremos invariavelmente problemas. Isso daqui é quase uma certeza matemática. Se você coloca peso demasiado em um lado só, a balança não vai funcionar direito, vai romper alguma coisa, a igreja vai ter grandes problemas, e aí você sabe o que mais pode acontecer de ruim. Então, essa visão é bom. Muito bom. Temos alguma pergunta ou a gente nem abriu para pergunta, porque no fundo eu não respondo as perguntas que o pessoal manda? Eu entendo a frustração, foi mal, né? Foi mal. É que a pergunta que vocês mandam, gente, é tipo um recurso. Que legal. Mas então, já que não veio nenhuma pergunta, porque eu não respondo as perguntas que vocês mandam, Gui, enquanto você pregava sobre o espinho na carne, falando de Paulo, e toda essa pregação, inclusive, você que está vendo esse papo no meu canal do Bibotal, que você vai no canal, vai ser em qual canal isso aqui, pessoal? No da Toca ou no da Ponte, ou é a mesma coisa? Vai estar o link aqui na descrição do meu vídeo. Isso é um BTcast? Não, esse aqui eu entro na Toca, mas eu vou postar, se tiver tudo gravado, vai se aprimorar, eu vou pegar conteúdo do meu canal. Então, Gui, a galera que ouviu a sua pregação aqui em loco, a galera gostou? Isso foi um elogio, não foi uma vaia. Apesar do... Ficou meio dúbio, né? Mas foi um elogio. Gui, você... Quem é que falou isso? Foi top. Agora sim. Foi top. Mas não use top, você não. Então o que acontece? Você falou sobre a importância do espinho na carne na vida do cristão. Eu tenho quase certeza de que pessoas aqui na plateia ficaram se perguntando: mano, eu não sei qual é o meu espinho na carne. O que você diria para esse irmão e essa irmã? Bom, não é uma questão de se vai ter, mas quando. Quando vai ter? Pode não ter agora, mas vai chegar. Porque o sofrimento não é opcional para o cristão. 1 Timóteo deixa isso claro, né, Paulo? Isso, que animador, hein, galera? Pega essa no sábado à tarde, hein? É isso. É sobre isso e tá tudo ruim. Acho que é... E eu acho que às vezes a gente pensa que é
Mas não, Paulo deixa claro que como cristão a gente precisa participar dos sofrimentos de Cristo. Então, participar dos sofrimentos de Cristo, para Paulo, não é uma opção. Então, assim, para mim, espinho não é uma questão de se você vai ter. Porque sofrimento não é uma questão de se o cristão vai ter, é quando. Ele vai chegar. Ficou estranho, né? Mas profetizo sobre a sua vida. Caixinha de promessa do Guilherme Nunes. Você vai sofrer. Mas, Você vai ó, sofrer. Bibo, esse ponto é muito importante para todo mundo aqui que é jovem, adolescente, sabe? A gente cria uma imagem e uma perspectiva de vida em que nós vamos navegar em um mar calmo, não vai ter problema, tudo que você fizer vai dar certo, você vai ficar rico com os bitcoins, você vai especular na bolsa e vai arrebentar, né? Isso é o que você cria como perspectiva do seu futuro e, em certa medida, não está errado você querer ter um êxito. Mas a vida, ela é muito mais complexa do que isso. E eu acho que muita gente já percebeu que a vida não caminha necessariamente nesse sentido. Então, a igreja é o único lugar que, munido do evangelho, ensina o crente a sofrer direito, sofrer com perseverança. E é um sofrimento que faz a própria vida ter um outro sentido, um sofrimento diante de Deus. Poxa, esses espinhos na carne, as fraquezas que vocês olhando para a gente, nem imaginam que a gente tem, e a gente tem. Eu olhando para vocês, nem imagino que vocês têm fraquezas, e vocês podem ter fraquezas que são muito maiores do que aqui está representado aqui. Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte do nosso caminhar com Deus, de tomar a cruz e seguir o Mestre. Isso não te faz menos crente. Pelo contrário, isso pode te tornar um seguidor mais fiel se você souber enxergar o propósito de Deus nisso, ter o seu coração moldado e também ser instrumento de bênção para outras pessoas. Porque aquilo que você sofre em você é aquilo que está acontecendo para você também ser, eventualmente, canal de bênção para outras pessoas que também podem estar sofrendo a mesma coisa, né? Muito bom. Senhoras e senhores, esse foi o Entra... Não, Entra na Toca não, Toca no Assunto. Acabou, eu estou sem timer lá. Ou eu tenho 40 minutos ainda? Ah, eu tenho 2 minutos ainda. Nossa, 2 minutos. Que legal. Pergunta, quem quer fazer uma pergunta? Mostra o tatu? Não, vocês não estão preparados para isso. Vamos lá, eu queria que você... é muito legal essa minha pergunta, porque não faz parte do mundo de vocês. Cultura pop. Eu queria que vocês indicassem alguma coisa da cultura pop. E pode ser poesia, até poema, essa coisa chata que tu gosta. Eu queria que vocês indicassem algo, uma peça, alguma coisa que trate desse assunto, que possa nos ajudar a olhar para o mundo e a entender o sofrimento. E aí, eu desafio vocês agora. Estudando em Edimburgo, grego, vai lá. Porque estão com as séries da Netflix tudo atrasado. E aí, uma peça, alguma coisa, uma arte cultural, Tá. sei lá. Vai, me ajuda. Ah, tu vai... Não. Não, é claro que eu vou zombar de ti, isso é óbvio. Eu não vou, eu prometo. Vai. Não vou, eu prometo. Eu não vou zombar Cadê de ti. teus dedos? Então Pode, assim? pode indicar esse poema do Não é Oscar poema, Wilde. não é poema, não é poema, não é poema. Aliás, pode ser. Vou indicar 2 coisas, gente. Ah, é chato também, tá bom. Não é chato, eu tô brincando, é que eu não sou cult, eu gosto de série da Netflix. Existe uma peça de Mozart. Uma o quê? Uma o quê? Uma peça de Mozart. Uma peça de Mozart. Ah, o cara da música clássica lá, Isso. não é? Que se chama Lacrimosa. Lacrimosa? Parece nome de música de funk, tá vendo? Lacrimosa. Não, Lacrimosa. É de lágrimas. Ah, Lacrimosa. Lindo. E essa foi a última peça que Mozart escreveu. E no meio, quem continua escrevendo é o aluno dele. A primeira parte, Mozart escreveu morrendo, literalmente. Só que, quando você escuta Lacrimosa, você escuta a beleza de um gênio. E eu acho que a música clássica pode te ajudar nisso,
Porque na medida em que você está escutando um cara que está morrendo na cama, você vê ele escrevendo uma das coisas que eu tenho para mim que vai ser tocada nos céus. Então, assim, Lacrimosa, de Mozart. E eu indicaria também um autor que eu gosto muito de poemas, que eu não consigo viajar sem ele, que é o Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, para mim, é o cara mais realista que eu preciso, assim, ler, porque ele me mostra ali muita realidade da vida. Algum poema específico para a galera procurar no Google agora? Tem um que... Bom, eu indicaria só os versos mesmo. O nome dele agora eu não sei o nome, mas o início do poema é: eu não conheço nenhum amigo que não tenha fracassado. Todos sempre ganham. Todos são sempre os primeiros. E aí depois ele vai falar o quanto fracassado ele é. E eu acho que isso dá uma noção de realidade pra gente. Então assim, gente, poema pode ser chato, e música clássica pode ser chata, mas quando você entende o que está por trás, você entende como Deus usa pessoas fracas para coisas tão gloriosas. Por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, ela foi feita com um cara surdo. Quando você escuta, você percebe o quão glorioso é aquilo. Você percebe, isso não veio da terra, isso veio dos céus, não é possível. Muito bom. Então você vê homens assim mais fracos na música clássica e vê a grande preciosidade Como que a eles fraqueza são. pode produzir coisas belas, né? Escutem música clássica, gente. Não é chato, não. Não, eu falo isso, mas eu não escuto música clássica, mas eu escuto... Tá vendo? Eu já vou acabar, para. Eu escuto Foco no Estudo no Spotify, é só pianinho, entendeu? É bem legal. Sim. Foco no Estudo, legal. Não Foco funciona no comigo, Estudo. mas a playlist tem esse nome. Paulo On, eu quero uma indicação sua, dá um jeito, pode ser até um dorama, vai. Vou ensinar pra vocês como assistir dorama. Quem gosta de dorama, levanta a mão. Existe quanto tempo? O tempo já esgotou. Não, mas é eu que mando agora nessa parte aqui. Existe um elemento da cultura coreana, mas isso é sério, pessoal, que você vê em qualquer tipo de produção coreana, seja música, mas principalmente em doramas que são mais clássicos, né? Não esses de adolescente, assim. Os doramas mais de gente grande, assim, né? Que é sempre a questão da dor e do sofrimento. Tem que ter dor e sofrimento agudo em alguma produção coreana, porque a Coreia foi forjada num processo histórico muito intenso sobre dor e sofrimento, destruição, invasão, tudo isso. E a cultura sul-coreana, ela é forte porque esse tipo de apelo na dor e no sofrimento tem uma penetração universal. Porque todo mundo passa por isso. Então, é uma cultura que conseguiu traduzir todo o sofrimento que sofreu ao longo de séculos, e que vocês sabem, né, na Guerra da Coreia, milhões de pessoas morrendo, a Coreia dividida, pais separados dos filhos por causa da divisão. Tudo isso gerou um tipo de produção que faz com que as pessoas elas tenham meio que um prazer e uma alegria meio que pedagógica em consumir dramas que são dramáticos mesmo, são tristes, e que isso traz conforto ao coração das pessoas, né? Um conforto no sentido de comparação. Aquela pessoa está sofrendo muito mais do que eu, então eu tenho motivos para agradecer, né? Então fica ligado nisso, porque a tônica do sofrimento em cultura oriental, particularmente na cultura coreana, ela é muito presente, e ela tem um quê de muito pedagógico do que aquelas produções de exaltação, de patriotismo, tal, aquele negócio ufanista. Então dá uma olhada, e o sofrimento é um bom caldo dentro de qualquer narrativa, né? Muito bom. Fala. Uma obra de arte que fale sobre sofrimento. Caiu, acabou. Foco na minha tatuagem aqui. Eu gosto de um filme chamado
As vantagens de ser invisível. Uau! Cara, eu acho esse filme, apesar de ter algumas práticas não recomendadas para cristãos ali, tipo brownie de maconha, eu acho que a sensibilidade, né, do ensino... Eu passei por coisas parecidas no ensino médio, no que acontece com aquele filme, assim. E é um grupo de desajustados. Então eu acho legal essa jornada de desajustados que vão encontrando e vão se encontrando no mundo a partir do apoio mútuo e tal. Eu acho um filme muito sensível e toca David Bowie, né? Então eu acho que tá... E a gente, né? A gente se sente herói muitas vezes. É isso, foi mais um Toca no Assunto e à noite tem mais com as ladies. As ladies. É isso, Deus abençoe. Aqui, ó. Aqui, ó. Ihu! Pode ir embora, acabou.